Você vive trocando de projeto e bagunçando todo o seu VS Code? Seus temas, fontes e configuração vivem sendo sobrescritos? Então eu sinto lhe informar que você ainda não está utilizando um dos recursos mais poderosos do VS Code, os Workspace. E nesse vídeo rápido eu vou te mostrar como utilizar isso do jeito certo e por que isso pode ajudar muito no seu dia a dia e ainda hoje. É isso, pessoal, então eu já me coloquei aqui para o cantinho e eu deixei preparado para a gente duas pastas para a gente simular o que são workspaces e por que eles são tão úteis para nos organizarmos quando a gente tem projetos diferentes, com objetivos e tecnologias diferentes. Então a gente começa com a pasta React e também tem a pasta Angular. O que eu vou fazer é abrir um novo Visual Studio Code aqui e eu vou abrir já essas pastas que eu deixei preparadas. Então eu vou abrir a pasta de React, você vai ver que não tem nenhum arquivo ainda, então só para simular, vamos criar um index TypeScript e vamos colocar um console log só para a gente poder dizer que esse é o nosso projeto React. Vou apagar aqui, deixa eu dar um zoom para que vocês consigam visualizar bem. Então esse aqui vai ser o nosso projeto /workspace React. E aí o que eu vou fazer? Nesse momento, pessoal, vamos dizer que a gente quer instalar alguma extensão qualquer do React. Vamos instalar essa aqui, ela já está instalada. E a gente vai desabilitar para esse workspace. Porém, esse workspace ele ainda não é de fato um workspace, ele é apenas uma pasta aberta. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fechar o nosso Visual Studio Code e abrir de novo, nenhuma configuração ficou salva. Por quê? Porque a gente não criou um workspace ainda. Então eu vou clicar aqui nos recentes só para abrir esse projeto de novo. E agora a gente vai vir nessa opção aqui em cima do Visual Studio Code, File, e a gente vai salvar esse workspace como... E aí ele vai nos permitir salvar esse workspace. Então, eu vou salvar aqui, deixa eu colocar uma pasta antes no desktop e eu vou dizer que esse é o nosso workspace React. E aí você pode ver que ele fica com uma extensão code-workspace. É assim que o Visual Studio Code reconhece que esse é um workspace. Vamos salvar então. Salvando aqui, você pode ver que ele já mudou em vários lugares. Aqui em cima, ele já está indicando para a gente que é um workspace. Aqui também. Então, o que a gente consegue fazer agora? Onde está o poder dos workspaces? Vamos voltar aqui para a nossa extensão do React, então, e eu vou usar qualquer exemplo aqui só para a gente poder entender o que são os arquivos de configuração por workspace. Então, vamos selecionar essa opção aqui, ó, adicionar as recomendações do workspace. E aí, nesse momento, vamos dizer que a gente quer selecionar no workspace, não no folder, pressionando OK. Nesse momento, a gente já vai ter uma alteração no nosso arquivo de configuração. E como a gente faz para acessar ele? Ou pela paleta de comandos, procurando por Settings, ou pressionando o Command vírgula, no caso do Mac, que eu estou aqui. E aí você vai ver, pessoal, aqui que está o pulo do gato. Você vai ver que a gente tem configurações a nível do usuário, que são configurações globais. Então, abrindo o Visual Studio Code em qualquer projeto, em qualquer workspace, elas serão aplicadas. E aí, pessoal, da esquerda para a direita, a gente tem o que a gente chama de precedência. Então, toda a configuração que estiver na direita, ela tem mais importância, entre aspas, do que a que está na esquerda. E se vocês olharem, a que está na direita aqui, após User, é justamente o Workspace. Então, vamos dar uma olhada. Se eu selecionar aqui e clicar aqui em cima no arquivo de configurações, vocês vão ver que vai abrir uma configuração diferente. Vou até voltar aqui para o usuário e mostrar para vocês. Está vendo que ele abriu dois settings e aqui já tem vídeo no canal mostrando tudo isso que eu fiz aqui, todas essas configurações que eu tenho. E vindo nas configurações do Workspace, você vai notar algumas coisas. A primeira delas é que ele salva o caminho para essa pasta. Então, no caso, o caminho para a pasta é React. E aí ele tem algumas configurações que a gente pode fazer e nota que aquela opção que a gente pressionou dizendo que a gente quer que aquela extensão de snippets do React seja recomendada, ela já ficou salva aqui, ó. Então nota que ela está salva na configuração do Workspace. E aí agora eu deixei algumas configurações mais bruscas, mais drásticas preparadas para a gente conseguir visualizar muito claramente quais são as diferenças e o poder que os workspaces têm. Então eu vou pegar aqui a minha colinha que eu tinha deixado para a gente, vamos colar aqui nas configurações. Então aqui nada mais é do que a gente colando e modificando o font size, o tamanho da linha, qual vai ser a fonte que a gente está utilizando no nosso código e o nosso tema.
E aí para o tema eu vou instalar ele junto com vocês. Aqui vocês podem pesquisar ou utilizar os filtros do próprio VS Code. Eu já sabia, então eu deixei fácil aqui que eu estou pesquisando pelos que estão instalados da categoria temas. E eu vou instalar aqui junto com vocês esse tema que eu já botei em outro vídeo meu aqui também, que eu acho muito bonitinho. E eu vou habilitar ele aqui para o nosso workspace. Ele já está instalado, já está habilitado. E a partir do momento que eu salvar o meu arquivo de configurações, deixa eu minimizar aqui, vocês vão ver que está tudo diferente, certo? Então, a gente mudou a nossa fonte, nota como ela está bem mais fina. Então, eu vou comentar aqui e salvar, olha como ela já engrossou um pouco mais. Então, descomentando, ela vai ficar fina. E aí, por que ela fica assim, pessoal? Voltando àquela explicação que eu tinha feito para vocês, se vocês olharem nas minhas configurações de usuário a nível global, vocês vão ver que eu utilizo outro tema, a minha font family é diferente, então pesquisando aqui vocês vão ver que é o Cascadia Code PL, que lá no vídeo configurando o Visual Studio Code junto comigo eu mostrei exatamente como instalar e como configurar ela aqui. Porém, como eu comentei, essa precedência que a gente tem à direita significa que esse aqui, nesse caso, tem mais importância. Como a gente tem também uma configuração de font family e de tema, ele está respeitando, ele está priorizando, ele está sobrescrevendo o que está no workspace e não no que está a nível global de usuário. É por isso que nesse caso vocês estão vendo que a fonte está diferente e o tema também. Então aqui eu também vou botar um font size muito maior. Vamos botar 20 e vamos botar esse tamanho aqui como 30. Não se assustem, tá, pessoal? Vai ficar gigante. Vamos deixar aqui para que a gente consiga diferenciar. Então, aqui está o nosso projeto e agora vamos fazer um exemplo que vai nos mostrar na prática o poder que tem esse tipo de configuração. Eu vou fechar o nosso workspace e abrir o diretório Angular que a gente tinha deixado criado ao lado do repositório React e a gente vai ver que as extensões, então vamos abrir aqui ó, esse diretório, abrindo direto o diretório Angular, você vai ver que ele vai pedir se a gente quer salvar e tudo mais, a gente não quer porque é aquele arquivo que eu tinha deixado como a nossa colinha, não queremos salvar, não tem nada a ver com o workspace. E quando eu abro o diretório Angular, nota que aquelas configurações que eu apliquei para o React, elas não estão configuradas aqui. Então vamos criar um index.ts e aqui a gente vai colocar, deixa eu colocar um console log aqui também, só para a gente saber que é o Angular e aqui é o workspace Angular. Então, vou salvar aqui, pessoal, e aí eu vou jogar aqui para o lado, vamos minimizar esse Visual Studio Code aqui e vamos abrir novamente, e agora eu vou abrir, nota, pessoal, vou tentar até dar um zoom aqui, ó, eu vou abrir o Workspace React. No Angular, a gente abriu só o diretório, depois, se vocês acharem interessante, eu posso criar mais um Workspace como exemplo para Angular, mas vamos focar aqui nesse Workspace React. Abrindo ele, vocês vão notar, pessoal, que ele já vai aplicar as configurações que a gente deixou. Então nota que eu não fiz nada, eu só abri um workspace e ele já respeitou a fonte que a gente decidiu utilizar, o tema que a gente decidiu utilizar. Então aqui vocês já conseguem notar o poder disso, porque isso se estende para muita coisa. A gente poderia dizer que, por exemplo, vamos dizer que o Palinite Theme é o tema que eu estou usando aqui no nosso projeto Angular, beleza? Então a gente quer desabilitar no workspace do React, porque lá a gente tem outro tema, a gente quer desabilitar ele para ele não ficar pesando e tudo mais. Então, se a gente olhar aqui, você vai ver que o Palinite ele está habilitado, certo? Vou até dar um reload. O tema está habilitado, tudo certo. Agora, aqui, se a gente buscar pelo Palinite, você vai ver que ele está desabilitado. Então, isso é muito interessante porque a gente começa a diferenciar, a gente começa a separar o que são workspaces e como fazer o melhor uso deles. E o que eu quero dizer com isso, pessoal, a ferramenta que vocês têm na mão é que, por exemplo, vocês poderiam instalar no diretório, no workspace aqui do React, todas as extensões que você precisa para React. Então você poderia pesquisar React, instalar snippets, instalar highlight, instalar todas as ferramentas que vão te ajudar a criar código React. E para o nosso diretório, que a gente pode transformar em workspace também, Angular, vamos dizer que a gente fosse criar um para o Angular, porque a gente está estudando Angular no nosso tempo livre, mas na empresa a gente trabalha com React. Você não vai precisar ficar trocando e mudando toda vez. Você só vai fechar o Workspace React, abrir o Workspace Angular e lá estarão as suas extensões instaladas focadas em Angular, para te ajudar no código Angular.
Além disso, pessoal, outra coisa que você consegue fazer, eu vou criar um novo folder aqui e chamar ele de back-end e vamos utilizar ele nesse exemplo aqui. Então, fechando o nosso workspace React, a gente pode abrir aqui o nosso diretório Angular. É um Visual Studio Code normal, com uma pasta aberta normal. E aí, lembrando, pessoal, a gente vai querer criar um novo workspace. Então, vamos lá. Salvar o workspace como. Aqui a gente vai voltar para o nosso desktop e vamos chamar esse aqui de Full Stack Workspace. E aí eu já vou mostrar por que a gente chamou ele assim. Salvando, nota, novamente ele já reconheceu que isso é um workspace, mas agora o outro poder que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue ter várias pastas abertas no mesmo Visual Studio Code. Então imagina que você está num projeto Full Stack, onde você tem uma aplicação front-end e back-end, e você quer ter os dois abertos ao mesmo tempo. Outro exemplo é você ter duas pastas front-end, uma com um código já pronto e a outra que você está construindo, e você quer utilizar o código pronto como sua referência. Então, ao invés de precisar dois Visual Studio Code abertos, você consegue ter eles abertos na mesma instância do Visual Studio Code. Como que você faz isso? Clicando com o botão direito, você vai adicionar um folder a esse workspace. Então, vindo aqui, a gente vai adicionar o nosso back-end, adicionar, e você vai ver que nesse momento a gente já tem Angular e back-end. Vamos criar aqui um index TypeScript para o nosso back-end também, e aí eu vou copiar exatamente o mesmo código, e aqui é o workspace Full Stack. Então, no nosso caso, o Angular aqui a gente pode dizer que é o workspace Full Stack também, e no console log, nesse caso aqui, é o nosso back-end. O que é a parte legal, pessoal? Se a gente tivesse, por exemplo, utilizando o Git nesses dois diretórios, ao utilizar as ferramentas aqui do Visual Studio Code para Git, digamos que a gente tivesse um... Eu vou até fazer aqui para mostrar para vocês, pessoal. Então, aqui a gente está no back-end, eu vou dar um git init. Voltando, a gente vai entrar no nosso diretório Angular, vamos dar um git init também. Então, só para mostrar e não ficar só falando, vocês vão ver que a forma de controlar os arquivos pelo Git, ela é separada. Então aqui a gente tem o projeto back-end e aqui a gente tem o projeto Angular. Ele permite que você controle os dois no mesmo Visual Studio Code, mas sem misturar as coisas, com elas separadas. Então essa é só mais uma das vantagens de utilizar o Workspaces no Visual Studio Code. E aí é óbvio, digamos que você adicionou vários diretórios dentro do Workspace e você não precisa mais deles. Você pode clicar com o botão direito e remover esse folder do seu Workspace. Então o Workspace continua intacto, mas aquele diretório não será mais exibido aqui. Ok, digamos que você quer abrir uma nova instância do Visual Studio Code, mas você não tem os seus workspaces nos recentes aqui. Ah, João, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu acesso eles? Você vai vir em File e vai abrir um Workspace from File. Então aqui você está escolhendo não abrir apenas uma pasta, não abrir um diretório, você quer abrir um Workspace, que aí vai carregar todas as configurações que você fez naquele Workspace. Então clicando aqui, ele vai abrir os seus diretórios. Eu escolhi aqui meu desktop e eu vou abrir o nosso Workspace React. Clicando duas vezes, ele já abre aqui para a gente e a gente consegue visualizar o nosso Workspace React com as configurações que a gente tinha deixado para ele. Com essa ferramenta, pessoal, as opções de uso são infinitas. Então, por exemplo, vocês viram aqui que eu tinha várias Visual Studio Code aberto. Eu tenho um Workspace para os vídeos que eu gravo aqui para o YouTube, eu tenho um Workspace para os Shorts, porque o tamanho da letra muda, eu preciso redirecionar para que ele fique bom na câmera, vamos dizer assim, vertical. Então, você pode criar um para o seu trabalho, um para o seu projeto, um para a sua faculdade. Tudo isso vai te ajudar a manter as coisas organizadas e te dar mais produtividade, porque você vai usar as ferramentas certas para o que você está precisando, para as suas necessidades. Mas agora eu quero que você me conte quantos workspaces você vai criar. Eu acho que o mínimo que eu aceito é 3, hein? E se isso de alguma forma te ajudou e você achou legal, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque aqui no Manual do Front o nosso foco é produtividade e te ajudar com dicas práticas que vão te ajudar no dia a dia como deve. Esse é um formato novo de vídeo que eu tentei fazer com uma dica prática e rápida, por mais que essa teve muito detalhe, então ainda ficou mais extenso do que eu gostaria, mas me conta se fez sentido para vocês, se vocês gostam desse estilo de dica prática, rápida, que a gente vai direto ao ponto e não tem tanta teoria assim. E como eu comentei ao longo do vídeo, caso você queira turbinar o seu Visual Studio Code com atalhos, extensões, temas, vai dar uma olhada no meu vídeo que eu deixei prontinho para você configurando do zero o seu Visual Studio Code junto comigo.